Olá, gente. Como prometido, vim aqui falar pra vocês sobre o relato do meu primeiro parto, né? Que, como eu falei no vídeo anterior, eu tive 4 filhos, e sendo que 2 quebrou o braço na hora do parto. Então, gente, eu tinha 16 anos. Eu sempre fui muito sozinha naquela época e eu tive uma gravidez muito conturbada. E então eu fazia pré-natal num lugar que chamava Núcleo dos Adolescentes. E lá era muito engraçado, a gente passava por cada coisa, tinha muitas mães lá. E eu lembro de uma mãe que ela falava que tomava xixi de vaca pra tosse, cada coisa, né? Aí, e teve, nunca esqueço, gente, que quando eu lembro das mães conversando lá, e elas falavam assim, se você começar a gritar, as enfermeiras judiam de você. Isso é importante guardar pra vocês entenderem no meio do vídeo sobre o que aconteceu. Ela falava assim, se você começar a gritar muito, as enfermeiras vão judiar de vocês. E eu não esquecia disso, sabe? E tá, então chegou um dia, e era pra ter nascido dia 14 de dezembro, ele foi nascer dia 31 de dezembro de 2000. Aí eu cheguei, fui pro hospital, não sentia dor, não sentia nada, foi um trote, ligaram do hospital falando que eu tinha que ir pro hospital, não sei se foi trote, que eu tinha que ir pro hospital. E eu fui pro hospital, cheguei lá, internaram eu. Aí eu lembro que eu não tinha dor, eu não tinha nada, aí foi feito um exame de toque, a médica falou que eu ia ter que ficar. E eu fiquei, gente, num quarto com umas adolescentes também. Gente, a cena era terrível. E essas meninas, elas gritavam, eu quero cagar. E eu nunca esquecia. Aí a médica falou assim, tira ela daqui, no caso eu, que era pra tirar eu do quarto. Porque senão eu ia ficar muito nervosa. E levaram eu pra um quartinho, sozinha. E eu posei lá, eu fui pro hospital, era umas 6 horas da tarde, no sábado. E peguei, era dia... Eu fui pro hospital, era no dia 30 de dezembro, 6 horas da tarde, um sábado, nunca esqueço. Aí ela pegou, levou eu pra esse quartinho e eu fiquei lá a noite toda, não tava sentindo nada. Quando foi no domingo de manhã, eles colocaram o soro em mim. Aí eu já comecei a sentir dor. Aí, quando foi uma meio-dia, eles estouraram minha bolsa, que ainda não tinha estourado, estouraram minha bolsa. Aí comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E eu sofria calada, porque eu lembrava das mães contando que se a gente gritasse, chorasse alguma coisa, as enfermeiras judiavam da gente. E eu fui com isso pro hospital, mas não é bem assim, bom, eu acho. Aí, até então, naquela época foi. Aí, E eu comecei a sofrer, gente. Eu sofria calada, aquela dor insuportável, insuportável. E naquela época, a gente não podia beber água, a gente não podia comer nada. Então, eu tava desde o sábado, 6 horas da tarde, sem comer nada. Nada. Nada, nada, nada. Gente, nem água eu podia beber. Aí vinha uma enfermeira e molhava minha boca assim em volta com algodão. Porque resseca muito. Então, gente, naquela época, a gente não podia fazer nada. Aí eu sentia muita dor, eu sofria muito, e eu calada, assim, sem poder dizer nada. Aí vinha uma enfermeira, e eu nunca esqueço, sabe? Foi bem conturbado. Ela pegava e falava assim pra mim, seu filho não nasce por culpa sua. A culpa é sua que ele não nasce. Porque, gente, era meu primeiro filho, eu tinha 16 anos. E eu não sabia o que fazer. Daí ela falava assim pra mim, você precisa fazer força. Faça força. Gente, e foi indo. Gente, não vai caber tudo aqui. Vai, curte aqui e comenta pra parte 2 que vai ficar mais interessante.